Fala galera, sou o professor Fábio Augusto, professor de informática aqui da Nova Concursos. É um grande prazer estar aqui com você e hoje nós vamos ver a aula de hardware, beleza? Então, acompanhe aqui comigo, a respeito de hardware, conceitos básicos. Então, o que é hardware? Hardware é toda a parte física do computador, Então, quer dizer, todas as vezes que a gente pensar em hardware, a gente tem que pensar numa parte física, Então, o hardware ele é formado por alguns componentes que a gente vai conhecer agora, beleza? Então, acompanha aqui comigo, olha só. O que é o hardware? Hardware corresponde à parte material, ou seja, toda a parte física do computador. E ele é dividido em dois componentes principais que eu separei para você aqui, O sistema central e periféricos. Primeiro vamos definir o que vem a ser o sistema central, tá? Então, sistema central e periférico são partes importantes do hardware. Acompanha comigo aqui e veja o que a gente tem a respeito de sistema central. Olha só, o sistema central ele é dividido também em duas partes, onde nós temos a CPU, conhecida como Unidade Central de Processamento, e a memória principal. Vamos falar a respeito da CPU. Então, veja aqui, CPU, o que vem a ser a nossa CPU? É o nosso processador. Então, toda vez que você pensar em processador, você tem que lembrar da CPU. Só que a gente, de forma errada, costuma fazer o quê? A gente pensa que a CPU é o quê? É o gabinete, E na realidade, a CPU é o processador que fica localizado lá dentro do gabinete. E aqui eu coloquei para vocês algumas coisas importantes. Acompanha aqui comigo, olha só. Então, o que vem a ser a CPU? Primeiro, nosso microprocessador, como a gente já falou. Milhões de instruções por segundo acontecem quando você utiliza o seu computador, ou seja, o processador, ele tem uma, vamos dizer assim, uma característica, Qual que é a principal função dele? Gerenciar todas as funções do computador, seja funções lógicas, seja operações aritméticas, seja o controle de todo o fluxo de processamento, entendeu? Então, essa é a grande função da nossa CPU. E aí eu coloquei aqui para você, O que ela faz realmente? Então, ela é responsável por transformar dados de entrada em dados de saída. Então, o que é isso? Pensa aqui comigo, olha só. A partir do momento em que você está usando o computador, você vai lá, digita a letra A do seu teclado. O que você está passando? Você está passando uma informação, então você está passando um dado de entrada. Esse dado ele vai ser processado. E à medida em que ele é processado, o que vai acontecer? Ele vai sair em algum lugar. Então ele vai para uma unidade de saída, ou seja, ele precisa trazer a informação pronta para você. Então, o que é a responsabilidade do processador? Transformar dados de entrada em dados de saída, beleza? Então, acompanha comigo, vamos ver mais a respeito desse assunto. Olha só, então a localização dele, então está localizado onde? Dentro do gabinete. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que com o passar do tempo, a informática ela foi evoluindo e aí trouxe para a gente a possibilidade de trabalhar com o quê? Com microprocessadores. Pensa como era o computador antigamente. Não sei se você já ouviu falar do ENIAC, O primeiro computador que existiu aqui, que ele foi construído para quê? Para a guerra. Só que ele não ficou pronto para a guerra, ele ficou pronto pós-guerra, Ainda bem, porque a construção dele visava o quê? Justamente bombardear através de cálculos precisos. Então, nesse caso, ele só ficou pronto após a guerra. Só que a dimensão dele era muito grande, Por quê? Porque ele trabalhava com válvulas, Coisas que fazia com que a própria estrutura do computador fosse cada vez maior, Então, hoje, graças ao quê? Equipamentos do tipo transistores, a gente consegue miniaturizar, os equipamentos, as partes do computador e trouxe pra gente justamente o microprocessador. Então acompanha comigo aqui, que bacana. Olha só, o que é um microprocessador? Um circuito integrado que traz transistores e outros componentes eletrônicos miniaturizados e montados em um único chip. Então quer dizer, através dessa tecnologia, hoje você carrega um grande computador no seu bolso, que é o quê? O celular, cara. Então quer dizer, o seu celular é capaz de fazer muito mais coisas do que um computador que ocupava uma sala inteira, que era o ENIAC. O ENIAC ele era capaz de fazer o quê? Trazer as informações através de lâmpadas acesas e lâmpadas apagadas e também fazer apenas cálculos aritméticos. Só era o que ele era capaz de fazer. Agora, com o seu celular você faz
N coisas, beleza? Então, acompanha mais comigo aqui. Olha só, temos também o clock. O que é? O processador, ele possui um registrador de, vamos dizer assim, velocidade de processamento. Eu não sei se você já viu na loja quando você vai comprar um computador. Ah, esse computador, ele é um Core i7 com 2.8 GHz. O que quer dizer isso? Quer dizer, a velocidade do clock daquele processador é 2.8 GHz. Então entenda o seguinte, o que é 1 Hz? 1 Hz é um ciclo de leitura por segundo. Quanto mais Hz você tiver no processador, mais rápida será as informações processadas ali dentro. Então, quando você for comprar um computador, veja qual que é, então, a quantidade de Hz que possui aquele processador que você está comprando. Beleza? Então, vamos lá, continuando. Aí eu coloquei aqui para vocês o seguinte, ó, componentes básicos de um computador, só para a gente exemplificar. Então você tem ali, ó, a memória, o processador, os periféricos, todos eles dependendo de um barramento. Então, processador, a gente já viu o que é responsável por todo o tratamento de informações que a gente tem. A memória nós vamos especificar mais para frente, mas aqui eu coloquei que é responsável por trazer todo o armazenamento de dados dos programas que a gente tem no nosso computador. E os periféricos são os equipamentos que a gente utiliza para que o computador funcione, tá? E o barramento é justamente o caminho que faz com que esses periféricos sejam acessados pelo processador. Então, acompanhe aqui mais comigo. Olha só. Primeiro, o que é um barramento? Barramento é justamente o caminho onde os dados vão trafegar dentro do seu computador, beleza? E aí eu separei alguns tipos de barramentos para você. Nós temos os barramentos internos, ou seja, vão ligar o processador às peças que estão ali dentro do computador, beleza? Então eu coloquei aqui, ó, tem diversos tipos, mas eu listei os principais para você. Então nós temos barramento IDE, barramento ISA, PCI, AGP e SCSI, tá? Agora veja aqui, ó. O que é o barramento IDE? Antigamente nós tínhamos computadores que trabalhavam desta maneira, né? Trabalhavam com esse tipo de barramento, que é o barramento onde você liga o seu HD, o seu CD e o seu DVD. Então, como você pode ver aí na imagem, aqui nós temos o quê? Um flat cable, né? Que traz pra gente aqui as opções de fazer a conexão diretamente na placa-mãe e duas conexões que você poderia ligar, uma no seu HD e outra no seu drive de CD ou DVD, né? Esse barramento ainda existe nos computadores atuais, mas ele já foi substituído por um outro mais moderno, né? Onde a gente tem o barramento SATA. É o barramento mais atual, onde nós trabalhamos com HDs que trabalham numa velocidade maior, beleza? Veja aqui o outro barramento que eu separei para você, ó, barramento ISA. Para quem é, por exemplo, pessoa mais experiente, né, já deve ter trabalhado com computadores da face de 386, 486, onde nós tínhamos esse barramento ISA e a gente encaixava, é um slot, né, que nós temos aqui, e onde nós encaixávamos placas de som. Lembra do 486DX2, né, da Sound Blaster, onde você tinha lá o seu computador com kit multimídia, cara? Então, o kit multimídia que compunha logo a placa, né, de som, a sua caixinha de som também e o drive de CD que podia, né, reproduzir lá as suas músicas diretamente no computador. Era um avanço na época, né? Hoje a gente não trabalha mais com esse tipo de barramento. Esse barramento aqui é um barramento que caiu em desuso porque ele é lento, né? E hoje ele foi substituído por outro barramento, que a gente vai ver aqui, ó, que é o barramento PCI. O barramento PCI é o mais comum que a gente tem hoje nos computadores. Esse barramento permite que você faça o encaixe aqui das placas necessárias, inclusive de som, né? Então ele substituiu o ISA e está presente até hoje. Claro, nós temos também as variações de PCI, onde nós temos o PCI Express, né? Onde ele vai trazer uma velocidade maior e tal, mas na realidade o barramento é o mesmo para encaixe de placas dentro do seu computador, beleza? Continuando. Aí nós temos o barramento AGP. Então AGP quer dizer placa aceleradora gráfica, é lá que a gente encaixa a nossa placa de vídeo. Então você que tem um computador
cuja placa de vídeo foi comprada para jogar, então saiba que ela vai ser encaixada justamente nesse slot aqui, ó, o slot do barramento AGP, beleza? E aí, nós temos os barramentos, no caso, já um pouco antigos, mas temos um barramento muito utilizado em empresas, que é o barramento SCSI. Esse barramento ele é usado mais em servidores para fazer o quê? A conexão de discos para backups, fitas DATs, né? Por exemplo, para fazer um acompanhamento do backup diário dentro de uma empresa, né? Ele é também utilizado para fazer uma espécie de Benjamin de placas, cara. Então você pode conectar vários periféricos dentro desse barramento que ele vai funcionar, entendeu? Na realidade ele surgiu como uma gambiarra, foi uma gambiarra tão bem feita que está presente aí até hoje, beleza? Então, continuando. E é claro, nós temos os barramentos externos, esses são os que a gente usa com mais frequência, né? Então, eu separei alguns tipos aqui para você, onde nós vamos acompanhar esses tipos um a um. Então, acompanha aqui. Olha só. Temos o barramento aqui no caso da porta PS2. Para quem já teve um computador de mesa, né, um PC, você está vendo ali na setinha que eu estou apontando para você justamente esses barramentos, né? Então você tem ali, um é para conexão do mouse e outro para o teclado. Hoje em dia a gente não usa mais isso, mas tem gente que ainda possui computadores com esse tipo de barramento, beleza? Depois, nós temos aqui, ó, o barramento porta serial. Na porta serial, você também tinha as conexões para o mouse, para quem tinha aquele mouse com a bolinha, não sei se você lembra, não era um mouse ótico, era aquele da bolinha, você tinha provavelmente a conexão dele na porta serial, tá? Então, muito comum naquela época, nas épocas do computador 386, 486, ter esse tipo aqui de barramento. Depois, nós temos o barramento da porta paralela. Cara, isso daqui é para aquelas impressoras matriciais. Você lembra de uma impressora matricial? Aquela que fazia aquele barulhão? Então, essa impressora, ela era encaixada na porta paralela. E aí, você, no caso, tinha uma puta de uma bitola, né, para poder encaixar lá. E aí encaixava, tinha uma travinha, inclusive, que você podia fazer com que a impressora fosse reconhecida pelo sistema operacional, tá? E aí, separei para você aqui a porta USB, que é a mais comum, porta onde nós temos hoje todas as conexões de periféricos, né? Todos os periféricos hoje se conectam, na maioria deles, através da porta USB, tá? Então, aqui a gente conecta nosso pendrive também, então porta USB não tem nenhum tipo de segredo. E aí, essa daqui já não é muito comum, né? O barramento Firewire. Esse barramento, ele é um dos barramentos que veio para, vamos dizer assim, dá uma substituída na USB. Só que não substituiu, ele só agregou valor. Em alguns computadores ainda existe essa porta aqui, ó. Ele vai trabalhar numa transferência de dados mais rápida que o USB. Mas hoje a gente tem o USB 3.0, que faz esse transporte mais rápido, entendeu? Então, é comum você comprar hoje um HD externo que tenha esta saída aqui para você, né? Esse barramento Firewire. Para quê? Para que a transferência das informações seja trabalhada de maneira mais rápida. Beleza? Agora, acompanhe aqui comigo. Nós temos a placa-mãe. A placa-mãe, por sua vez, ela também já foi apresentada nos modelos AT, onde a gente tem o barramento ISA, que eu acabei de falar, e temos aqui a placa-mãe no modelo ATX. Então, eu venho te chamar aqui para uma outra coisa, olha só. Quando você tinha um computador da época do 486, 586, até na era Pentium, você tinha um sistema operacional chamado Windows 98. O que acontecia quando você mandava esse computador desligar? Tenta lembrar aí. O que acontecia? Você tinha um Windows 98, aí você ia fazer o processo de desligamento do computador. Você ia lá, iniciar, desligar. O que acontecia? Ele desligava? Não. Ele fazia o procedimento de desligar e exibia uma mensagem na tela dizendo: seu computador já pode ser desligado em segurança. Então, isso é uma característica do modelo de placa que a gente tem aqui, ó, o modelo AT, né? Este modelo AT aqui, ele vai trabalhar da seguinte maneira, olha só. Ela é uma placa que eu costumo dizer pouco inteligente, porque quando você manda o sistema operacional desligar,
ela não desliga, ela faz o procedimento de desligar, mas exibe a mensagem para você, diferente do modelo ATX. No modelo ATX, nós temos justamente uma placa mais inteligente, onde você tem a nossa fonte de alimentação, com o modelo ATX também, que quando você desliga o sistema operacional, ela corta o funcionamento de energia e desliga o computador. É só você pensar, né? Hoje, quando você desliga o seu computador, o que ele faz? Ele desliga e encerra todas as operações, tá? Mas mesmo assim, esta placa também é dividida em duas opções, que eu vou colocar aqui para você. Acompanha aqui comigo na luz, olha só. Então veja só. Vou colocar aqui. Nós temos dois modelos prontos de placa, né? Que é o que a gente chama de onboard e o offboard. Característica do onboard. O onboard ele tem o quê? Os componentes são integrados, cara. O que quer dizer isso daí? Pensa comigo. Hoje é muito comum você ir até uma loja comprar um computador, certo? Então você vai comprar um computador e aí geralmente você encontra o quê? Computadores com preços diferenciados. Aí você compra um computador e opta pelo valor menor, lógico, né? E aí traz esse computador para casa e você vai perceber o seguinte, olha só, se esse computador tiver algum defeito na sua placa de rede, você vai ligar para aquele seu amigo que entende de informática, que todo mundo tem, né? E ele vai falar para você, olha, provavelmente a placa queimou. Ele vai até a tua casa, né? E abre seu computador e constata, olha, realmente a placa queimou. Só que aí o que vai acontecer? Vocês vão comprar uma placa nova e aí você espera o quê? Tirar a antiga e colocar a nova no lugar. Só que você não consegue. Por quê? Porque os componentes são integrados, beleza? Então, essa é a grande diferença entre o modelo onboard e o modelo offboard. Vamos lá falar do offboard agora. Offboard. O offboard, ele vai trazer pra gente aqui, os componentes, eles na realidade são também integrados, mas ele traz uma característica. Ele traz o quê? Slots de expansão. O que é isso? Sabe aquelas placas que a gente pode comprar sobressalentes e encaixar no computador? No modelo offboard, ele traz aqueles slots que você viu ali PCI com uma quantidade maior do que no modelo onboard, entendeu? Por isso que quando você vai comprar um computador, você precisa dar uma olhadinha e ver, por exemplo, qual que é o modelo de placa-mãe que eu tenho? Ela é onboard ou offboard? Se ela é onboard, ela vai trabalhar para aquele momento que eu estou trabalhando com o meu computador. Então ela vai me atender naquele momento. Então eu não estou pensando lá na frente. Já o offboard, ela permite upgrades. Então eu posso colocar novas placas e também fazer, né, modificações em relação ao desempenho do meu computador. É uma característica presente nesses dois modelos. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Então, voltando para cá, né? Veja só. Aí a gente vai avançando aqui e você vai ver o seguinte. Olha só. Nós temos aqui, em relação à memória, a memória principal, que é a memória responsável por fazer com que o sistema funcione, né? Justamente a memória RAM. Nós temos a memória secundária, que, como o próprio nome diz, sendo uma memória secundária, ela vai armazenar as informações. E temos aqui a memória cache, que está ligada diretamente ao nosso processador, beleza? Essas memórias são extremamente importantes, são memórias que estão presentes aí no nosso computador e que, sem elas, o computador não funciona. Beleza, gente? Então, paramos por aqui, continuamos numa próxima oportunidade. Forte abraço e até a próxima. Valeu!